Você já parou para pensar no quão profundamente Deus te conhece? Ele sabe cada detalhe da sua vida, seus pensamentos, suas alegrias e até as lutas mais silenciosas do seu coração. O Salmo 139 é um convite para entender que você nunca esteve só, porque o Criador do universo está ao seu lado, tecendo cada momento da sua história com amor e propósito. Neste vídeo, vamos mergulhar nas palavras deste salmo transformador, que revela a grandeza de um Deus que não apenas criou o universo, mas também conhece cada batida do seu coração. Prepare-se para descobrir a profundidade do cuidado e da presença divina em sua vida. O Salmo 139 é um dos textos mais profundos da Bíblia, revelando o quanto Deus nos conhece de forma íntima e pessoal. Ele nos lembra de que não somos um acaso. Fomos criados com propósito e vivemos sob o cuidado constante do Senhor. Cada versículo nos conduz a uma compreensão mais profunda do amor de Deus, que é ativo, presente e eterno. Ele nos chama a refletir sobre a intimidade de nosso relacionamento com o Criador e sobre a grandiosidade de sua presença em cada detalhe de nossas vidas. No mundo agitado em que vivemos, muitas vezes nos sentimos invisíveis, como se ninguém compreendesse realmente o que estamos passando. O Salmo 139 traz uma verdade que consola e transforma. Deus nos conhece de maneira completa, melhor do que nós mesmos. Ele entende nossos pensamentos, nossas dúvidas, nossos sonhos e até nossos medos mais secretos. Nada escapa ao olhar amoroso do Senhor. A jornada por este salmo começa com a declaração de que Deus nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando nos levantamos e quando nos deitamos, percebe até os pensamentos que ainda não foram expressos. Esse conhecimento não é apenas informativo, mas cheio de amor e cuidado. Deus não nos observa de longe. Ele se envolve conosco, nos acompanha e nos guia em cada passo. O salmista continua a descrever como Deus nos cerca de todos os lados, protegendo-nos e nos cobrindo com sua mão. Essa imagem é poderosa e confortadora. Um Deus que não apenas nos vê, mas que está ativamente nos protegendo e cuidando de cada detalhe. Mesmo nas situações em que nos sentimos desamparados, podemos confiar que estamos nas mãos do Criador. A certeza da onipresença de Deus também é um tema central neste salmo. Não há lugar onde possamos nos esconder da sua presença. Seja nas alturas do céu ou nas profundezas do mar, Deus está lá. Isso nos dá a segurança de que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Sua presença é constante, fiel e inabalável. Uma das passagens mais conhecidas deste salmo fala sobre como Deus nos formou no ventre de nossa mãe. Somos obras-primas do Criador, feitos com amor e propósito. Cada detalhe foi planejado por Ele, desde os fios de cabelo até os dias que viveríamos. Essa verdade nos lembra que nossas vidas têm valor e sentido, independentemente das circunstâncias. Outro ponto marcante é quando o salmista declara que Deus escreveu todos os nossos dias em seu livro antes mesmo de vivermos o primeiro deles. Isso revela um Deus soberano, que conhece o futuro e tem um plano para nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos desafios, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. O Salmo 139 nos desafia a abrir nossos corações para Deus e permitir que Ele examine nosso interior. É um convite à transformação para que Ele remova tudo o que nos afasta do caminho da vida eterna. Essa oração sincera demonstra humildade e confiança no amor do Senhor. Por fim, este salmo é uma declaração de louvor ao Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo cuida. Ele nos lembra que somos amados de forma única e especial, não por aquilo que fazemos, mas por quem somos, filhos e filhas do Criador,
que possamos levar as verdades deste salmo para a nossa vida diária, confiando que Deus está conosco em cada momento, conhecendo-nos profundamente e guiando-nos com seu amor eterno. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, Deus está ao seu lado, te cercando com sua presença e te conduzindo no caminho eterno. Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Desde o início, o salmista reconhece que Deus conhece tudo sobre ele. Isso inclui seus pensamentos, sentimentos, desejos e até mesmo suas fraquezas. Nada está escondido do Criador. Essa verdade pode trazer conforto, pois mesmo sabendo de nossas falhas, Deus nos ama e cuida de nós. Ele nos vê como somos e nos ama de forma incondicional, não com base em nossas ações ou méritos, mas em sua própria natureza de amor e bondade. Esse conhecimento completo de Deus não é algo que deva nos causar medo, mas sim segurança. Ele não apenas vê nossas fraquezas, mas também nos ajuda a superá-las. Deus nos entende melhor do que nós mesmos, e sua graça é suficiente para nos sustentar em qualquer situação. É como um pai amoroso que conhece cada detalhe de seus filhos e cuida deles com paciência e compaixão. O salmista também destaca que Deus conhece nossos caminhos. Antes mesmo de darmos um passo, ele já sabe para onde estamos indo. Essa onisciência divina é uma lembrança de que nossas vidas estão sob o olhar cuidadoso de um Deus que guia nossos passos. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus tem um plano maior e perfeito para nós. Além disso, o salmista nos convida a refletir sobre o fato de que Deus não apenas conhece nossas ações externas, mas também os pensamentos mais profundos do nosso coração. Ele entende as palavras que não conseguimos expressar, os sentimentos que não conseguimos explicar e os medos que tentamos esconder. Saber que temos um Deus que nos compreende completamente
nos dá liberdade para sermos autênticos diante dele. Essa intimidade que Deus tem conosco é um presente. Muitas vezes, buscamos ser conhecidos e compreendidos por outras pessoas, mas até mesmo os relacionamentos mais próximos têm seus limites. Apenas Deus pode sondar o coração humano de forma completa e, ainda assim, escolher nos amar profundamente. O fato de que Deus nos conhece tão bem também nos desafia a confiar mais nele. Se ele conhece todas as coisas, então sabe exatamente do que precisamos. Mesmo quando nossas orações parecem não ser respondidas, podemos descansar na certeza de que ele está cuidando de nós da melhor forma. Essa compreensão também nos motiva a buscar uma relação mais íntima com Deus. Se ele nos conhece tão profundamente, também deseja que nós o conheçamos. Ele se revela em sua palavra, em suas obras e em nossa caminhada diária. Quando dedicamos tempo para estar com ele, começamos a compreender sua vontade para nossas vidas e experimentamos a paz que só sua presença pode trazer. Além do consolo, essa verdade também traz um chamado à responsabilidade. Se Deus vê e conhece tudo, somos desafiados a viver de maneira íntegra, sabendo que nossas ações e pensamentos estão diante dele. Não podemos esconder nada de Deus, mas também não precisamos temer sua correção, pois ela é sempre motivada por amor. Essa visão do cuidado e do conhecimento de Deus muda completamente a forma como encaramos os desafios da vida. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos lembrar que ele nos conhece, sabe o que estamos enfrentando e está ao nosso lado. Ele nunca nos abandona, mesmo quando nos sentimos perdidos ou sozinhos. Portanto, a certeza de que Deus conhece tudo sobre nós deve nos levar a um estado de profunda gratidão. Saber que o Criador do Universo nos ama e nos cuida com tanta atenção é um motivo poderoso para louvarmos e adorarmos a Ele todos os dias. Ele nos conhece completamente e ainda assim nos aceita e nos chama para uma relação de proximidade com Ele. Que possamos, assim como o salmista, confiar plenamente nesse Deus que nos sonda, nos conhece e nos ama de forma tão profunda e eterna. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deus não apenas observa nossas ações externas, mas entende o que está em nosso coração. Ele conhece nossas intenções e motivações, mesmo antes de expressarmos algo em palavras ou ações. Isso nos incentiva a viver de forma autêntica, sabendo que não precisamos fingir diante de Deus. Ele não espera perfeição de nós, mas sim sinceridade. Ele deseja que nos aproximemos dele exatamente como somos, com nossos erros, dúvidas e fragilidades. A capacidade de Deus de perceber nossos pensamentos à distância também revela a sua onisciência. Mesmo antes que um pensamento se forme completamente em nossa mente, ele já o conhece. Isso significa que ele compreende aquilo que nem sempre conseguimos verbalizar ou articular. Às vezes, em momentos de dor ou confusão, não conseguimos encontrar as palavras certas para orar, mas Deus já entende o que está em nosso coração. Essa compreensão traz uma sensação de alívio. Não precisamos esconder nada de Deus ou tentar ser alguém que não somos. Ele nos ama exatamente como somos e deseja nos transformar em quem fomos criados para ser. Essa verdade nos liberta de uma vida de máscaras e aparências, permitindo que sejamos genuínos em nossa caminhada com Ele. O fato de Deus conhecer nossas intenções e motivações também nos desafia a sermos mais conscientes de nossas escolhas. Ele não olha apenas para o que fazemos, mas para o porquê fazemos. Isso nos convida a examinar nossos corações e buscar viver com integridade, alinhando nossas ações com os princípios de sua palavra. Mesmo quando nossas intenções não são perfeitas,
Deus vê o desejo sincero de agradá-lo e nos ajuda a crescer em direção a uma vida de maior santidade. Ele não se surpreende com nossas falhas, mas trabalha em nós com paciência, moldando-nos à sua imagem. Essa proximidade de Deus, que percebe até mesmo nossos pensamentos, mostra o quanto Ele está envolvido em cada detalhe de nossas vidas. Ele não é um Deus distante ou indiferente, mas alguém que se importa profundamente conosco. Ele celebra nossas vitórias, consola nossas tristezas e guia nossos passos com amor. Além disso, saber que Deus percebe nossos pensamentos nos ajuda a confiar mais nele. Muitas vezes não conseguimos explicar aos outros o que estamos sentindo ou enfrentando, mas Deus já entende. Ele conhece as lágrimas que caem em silêncio e as preocupações que mantemos ocultas. Sua presença constante nos dá forças para continuar, mesmo quando ninguém mais parece entender. Essa verdade também nos leva a um lugar de maior dependência de Deus. Quando reconhecemos que Ele vê além das aparências, percebemos que não precisamos lutar sozinhos. Podemos entregar a Ele nossos pensamentos mais profundos, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós e está sempre trabalhando para o nosso bem. Além disso, essa compreensão nos inspira a buscar mais intimidade com Deus. Ele já nos conhece profundamente, mas deseja que também o conheçamos. Passar tempo em oração e na leitura da palavra nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com os dele, transformando nossa mente e coração. Por fim, essa percepção de que Deus percebe nossos pensamentos e intenções nos leva à adoração. Quem mais poderia nos conhecer tão completamente e ainda assim nos amar incondicionalmente? Saber que somos plenamente conhecidos e plenamente amados é um motivo para louvar e glorificar a Deus todos os dias. Que possamos viver com a confiança de que o Deus que conhece até os nossos pensamentos mais íntimos está ao nosso lado, guiando-nos, amando-nos e trabalhando em nós para realizar seu propósito eterno. Essa imagem é poderosa. Deus nos envolve completamente, nos protegendo de todos os lados. Sua mão sobre nós simboliza proteção, cuidado e direção. Mesmo em meio a dificuldades, podemos descansar na certeza de que Ele nunca nos abandona. É como se estivéssemos sob o abrigo de um Pai amoroso que não apenas nos observa, mas caminha conosco, pronto para intervir em nosso favor. Ser cercado por Deus significa que não há espaço para o acaso em nossas vidas. Ele está presente antes de qualquer circunstância surgir e permanece conosco enquanto atravessamos cada situação. Isso nos dá uma sensação de segurança que transcende o entendimento humano. Mesmo quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, podemos confiar que Deus está cuidando de cada detalhe. A mão de Deus sobre nós não apenas nos protege, mas também nos guia. Muitas vezes, caminhamos por caminhos incertos, sem saber o que está por vir. No entanto, com a mão do Senhor sobre nossas vidas, podemos avançar com confiança. Ele nos mostra a direção, nos corrige quando necessário e nos fortalece para enfrentar os desafios. Essa proteção divina também nos lembra de que não precisamos temer o futuro. Se Deus nos cerca por trás e pela frente, então Ele já conhece o que está por vir e está preparando o caminho para nós. Essa verdade nos liberta da ansiedade e nos permite viver com paz, sabendo que estamos sob os cuidados de um Deus soberano e amoroso. Quando nos sentimos vulneráveis ou inseguros, podemos lembrar que estamos cercados pela presença de Deus. Ele é um refúgio constante, um abrigo em tempos de tempestade. Não importa o tamanho da dificuldade, sua presença é maior e sua força é suficiente para nos sustentar. Além de proteção, a mão de Deus também simboliza um toque de amor e conforto. Em momentos de tristeza ou solidão, é como se Deus estivesse colocando sua mão em nosso ombro,
nos lembrando de que não estamos sozinhos. Esse toque é uma garantia de que Ele está conosco, caminhando ao nosso lado em cada etapa da jornada. A certeza de que Deus nos cerca também nos dá coragem para enfrentar o desconhecido. Sabemos que, independentemente de onde estivermos, nunca estaremos fora do alcance do cuidado divino. Sua presença é constante e sua mão nos guia mesmo nos terrenos mais difíceis. Esse versículo nos lembra que Deus não é apenas um espectador de nossas vidas. Ele é ativo, presente e envolvido. Ele não apenas observa à distância, mas participa de nossa história, garantindo que seus planos para nós se cumpram. Isso nos dá confiança para entregar a Ele cada aspecto de nossas vidas. A mão de Deus sobre nós também é um sinal de bênção. Em toda a Bíblia vemos como o toque de Deus traz transformação, cura e renovação. Saber que sua mão está sobre nós significa que estamos sob sua graça e Ele está continuamente nos moldando para sermos mais parecidos com Cristo. Quando enfrentamos situações que parecem além de nosso controle, podemos descansar na certeza de que Deus está nos cercando. Ele está à frente, preparando o caminho, atrás, nos protegendo de ataques inesperados e ao nosso lado, nos sustentando. Sua presença é completa e suficiente. Essa verdade nos convida a viver com gratidão. Saber que Deus nos envolve por completo deve nos levar a louvar e adorar aquele que nunca nos abandona. Ele é fiel, constante e digno de toda a nossa confiança. Que possamos, como o salmista, reconhecer essa presença cercadora de Deus e encontrar conforto, força e direção em sua mão poderosa. Não importa o que enfrentemos, estamos seguros nas mãos daquele que nos ama com um amor eterno. O salmista reflete sobre a onipresença de Deus. Não importa onde estejamos, nas alturas dos céus, nas profundezas do mar ou mesmo na escuridão, Deus está lá. Isso nos lembra que nunca estamos sozinhos, pois a presença de Deus nos acompanha em todos os momentos. Essa verdade é um consolo nos momentos de solidão e uma garantia de que, mesmo nos lugares mais difíceis ou inesperados, não estamos abandonados. A onipresença de Deus também é uma demonstração de seu imenso amor. Ele não se limita a um espaço físico ou a uma condição específica. Ele está em todo lugar e acessível a qualquer pessoa que o busque. Seja em uma situação de alegria ou de dor, Deus está presente, pronto para nos ouvir e nos sustentar. Essa reflexão nos encoraja a viver com confiança e coragem. Saber que Deus está sempre ao nosso lado nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Mesmo quando nos sentimos perdidos ou inseguros, podemos lembrar que a presença de Deus nos cerca, nos guia e nos protege. Além disso, a onipresença divina nos desafia a sermos sinceros em nosso relacionamento com Ele. Não há como fugir de sua presença, e isso significa que não há necessidade de fingimentos ou máscaras. Podemos ser totalmente honestos com Deus, pois Ele já nos conhece plenamente e ainda assim nos ama. Cada ser humano é uma obra-prima de Deus, criado com amor e cuidado. O salmista celebra o valor da vida, afirmando que fomos feitos de forma assombrosamente maravilhosa. Isso nos desafia a olhar para nós mesmos e para os outros com respeito e gratidão pela criação divina. Somos o resultado do trabalho cuidadoso do Criador, que nos formou com propósito e intenção. Essa verdade nos lembra que nossa vida tem valor, independentemente das circunstâncias. Não somos frutos do acaso, mas sim de um planejamento divino. Cada detalhe de nosso ser, físico, emocional e espiritual, foi cuidadosamente projetado por Deus. Isso nos convida a valorizar quem somos e a viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Além disso, essa declaração do salmista nos convida a refletir sobre a santidade da vida. Se Deus nos formou no ventre materno,
Cada vida humana é sagrada e merece respeito. Isso nos desafia a proteger, valorizar e celebrar a vida em todas as suas formas, reconhecendo que cada pessoa é uma expressão do amor criativo de Deus. O salmista também nos leva a um lugar de louvor ao reconhecer a maravilha da criação divina. Ele não apenas menciona a beleza física do corpo humano, mas também a profundidade de nosso ser interior, nossa alma, mente e espírito. Essa complexidade revela a sabedoria infinita do Criador, que nos conhece completamente e nos ama em nossa totalidade. Saber que Deus nos formou com tanto cuidado também nos dá um senso de propósito. Fomos criados com intenções específicas e nossas vidas têm significado no plano eterno de Deus. Mesmo quando nos sentimos insignificantes ou sem direção, podemos confiar que Deus tem um propósito único para cada um de nós. Por fim, essa reflexão nos convida a viver com gratidão. Cada respiração, cada batida do coração é um presente do Criador. Quando reconhecemos o valor da vida que Deus nos deu, somos levados a viver de forma que o glorifique, usando nossos dons e talentos para cumprir seu propósito em nós. Deus não apenas nos criou, mas tem um plano perfeito para nossas vidas. Ele conhece nosso futuro e cada dia é uma parte desse propósito. Essa verdade nos lembra que não somos frutos do acaso ou de coincidências. Nossa existência foi planejada por um Deus que é soberano e amoroso. Mesmo antes de tomarmos forma no ventre de nossa mãe, Deus já conhecia cada detalhe de quem seríamos e o que enfrentaríamos. Essa visão de um Deus que escreve nossos dias no seu livro traz conforto e segurança. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem fora de controle ou sem sentido. No entanto, esse versículo nos lembra que nada escapa ao conhecimento de Deus. Ele está no controle de tudo. E podemos descansar na certeza de que seus planos são sempre bons, mesmo quando não entendemos completamente. Confiar nesse plano divino nos ajuda a enfrentar os desafios com esperança. Sabemos que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando para cumprir seu propósito em nós. Cada experiência, seja ela de alegria ou tristeza, tem um papel na formação de nosso caráter e no cumprimento do chamado de Deus para nossas vidas. Além disso, essa passagem nos desafia a viver com propósito. Se nossos dias foram determinados por Deus, isso significa que nossa vida tem um significado profundo. Cada momento é uma oportunidade de glorificar a Deus, de crescer em nossa fé e de impactar aqueles ao nosso redor. Não podemos desperdiçar o tempo que Ele nos deu, mas devemos buscar viver de acordo com sua vontade. O Salmo termina com um clamor sincero, o desejo de ser purificado e moldado por Deus. Essa oração reflete humildade e dependência, reconhecendo que precisamos do Senhor para guiar nossos caminhos e transformar nosso coração. O salmista entende que, por mais que tentemos, não somos capazes de lidar sozinhos com nossas falhas, medos e pecados. Apenas Deus pode nos examinar de forma completa e nos ajudar a crescer em santidade. Esse pedido para que Deus examine o coração é uma expressão de profunda entrega. É como abrir a porta de nossa alma e convidar o Criador a entrar, limpar o que precisa ser purificado e renovar o que está desgastado. Muitas vezes, resistimos a esse processo porque tememos o que pode ser revelado. No entanto, quando permitimos que Deus nos examine, Ele o faz com amor e graça, não para nos condenar, mas para nos transformar. Essa oração também reflete a confiança do salmista na bondade de Deus. Ele sabe que, ao permitir que Deus examine suas inquietações, encontrará paz e direção. Nossas inquietações, as preocupações, os medos e as dúvidas que carregamos podem nos sobrecarregar.
Mas quando as entregamos a Deus, descobrimos que Ele é capaz de nos dar descanso e nos guiar com sabedoria. Além disso, essa atitude de humildade nos desafia a abandonar o orgulho e a autossuficiência. Reconhecer que precisamos de Deus para moldar nosso coração é um passo importante na jornada da fé. Não podemos crescer espiritualmente sem a ajuda do Espírito Santo, que trabalha em nós para nos tornar mais parecidos com Cristo. Essa oração final do Salmo 139 nos ensina a viver com um coração aberto diante de Deus. Ela nos convida a buscar uma vida de integridade e santidade, permitindo que o Senhor remova tudo o que nos afasta dele. Ao fazermos isso, nos tornamos mais capazes de cumprir seu propósito em nossas vidas. Reflexão final. O Salmo 139 nos convida a uma profunda comunhão com Deus. Ele nos lembra que somos completamente conhecidos e, ainda assim, plenamente amados. Isso nos dá confiança para viver com ousadia e propósito, sabendo que o Criador do universo está conosco em cada passo. É uma mensagem que dissolve o medo e nos impulsiona a viver com gratidão e fé, reconhecendo que cada momento de nossa vida tem um significado eterno. Saber que Deus nos conhece em cada detalhe, nossos pensamentos, intenções e até nossos erros, pode ser transformador. Isso nos liberta de tentar esconder quem realmente somos. Não precisamos nos preocupar em ser perfeitos diante dele. Em vez disso, podemos viver com autenticidade, confiando que seu amor cobre nossas falhas e nos transforma a cada dia. A comunhão com Deus, descrita no Salmo 139, nos inspira a viver com um coração aberto e submisso à sua vontade. Abrir nossos corações a Deus significa permitir que Ele nos guie, mesmo quando não compreendemos totalmente o caminho. É confiar que seus planos são melhores que os nossos e que sua presença é suficiente para nos sustentar em todas as situações. Além disso, o Salmo nos desafia a olhar para a vida com uma nova perspectiva. Somos obras-primas de Deus, criados com propósito e significado. Isso nos leva a valorizar não apenas nossa própria vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Cada pessoa é única e preciosa aos olhos de Deus, e devemos tratar os outros com o mesmo amor e respeito que Ele nos demonstra. Que possamos, assim como o salmista, abrir nossos corações a Deus e permitir que Ele nos guie no caminho eterno. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, lembre-se, Deus está ao seu lado, te conhece, te ama e tem cuidado de você desde o princípio. Ele já escreveu cada um de seus dias e está conduzindo sua vida com sabedoria e graça. Quando confiamos em Deus e permitimos que Ele seja o centro de nossa jornada, experimentamos uma paz que vai além das circunstâncias. Não importa o que venha pela frente, sabemos que o Deus onipresente, que nos cerca por todos os lados, está no controle. Essa confiança nos dá força para avançar com coragem, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Que o Salmo 139 seja mais do que um texto inspirador, mas um convite a viver em constante comunhão com o Senhor. Permita que as verdades contidas nele renovem sua mente e fortaleçam sua fé. Quando nos rendemos à soberania de Deus, descobrimos que sua presença é tudo o que precisamos. Ore, confie e siga em frente, sabendo que Deus está contigo em cada passo. Ele nunca te abandona, nunca te perde de vista e nunca deixa de trabalhar para o seu bem. Que essa certeza encha seu coração de paz e esperança e que você viva todos os dias para glorificar o Deus que te criou, te ama e te sustenta. Se você gostou deste vídeo e acredita que a mensagem pode ajudar alguém em necessidade, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar a esperança e a força que a fé traz, atingindo mais
pessoas e trazendo luz e encorajamento aos corações que precisam. Que a mensagem sobre a força da fé possa ser um farol para aqueles que se encontram em dificuldades, mostrando que há sempre um caminho para a vitória e a paz através do amor e poder de Deus. Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Que sua presença seja um constante apoio em suas vidas e que cada desafio seja uma chance de crescer, aprender e se tornar mais forte. Até o próximo vídeo.